Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Primeiro você treinar com 3 zagueiros, colocar o time em campo com 3 zagueiros. E não saber, sabe, deram um brinquedo, aqueles brinquedos de encaixar para uma criança, e ela não sabe encaixar as coisas, né? Errou, isso não é... Tá tudo errado. Primeiro, se eu não entraria com linha de 5 e não entraria com 3 zagueiros, e falei antes do jogo que eu não sou nenhum oportunista. Falei que se ele entrasse com 3 zagueiros e mudasse o esquema, ia passar vergonha, como o amigo aí bem lembrou, tá? Se tivesse que entrar com 3 zagueiros, então, que entrasse da seguinte forma: do lado direito o Kaká, no meio o Félix Torres, para tentar sair jogando, e o Gustavo Henrique na esquerda. Cara, o Gustavo Henrique, ele não tinha nem molejo, sabe? A cintura dura para jogar centralizado. Ali não é o lugar dele. Foi um horror, passamos vergonha ali. Mas a pior coisa que aconteceu foi a postura do time. Porque quando entra com 3 zagueiros, tá? Você quer ser membro do canal, no grupo de WhatsApp lá eu já escrevo na hora. Saiu a escalação, começaram as empolgações. É nossa melhor formação, pelo que temos hoje. 3 zagueiros, o Fagner e o Hugo adiantados. Eu fui lá e já escrevi no nosso grupo Café Especial. Vai ser linha de 5. E se você olhar a escalação do Flamengo, se o Corinthians entra para competir, acerta o esquema e os jogadores certos, poderia competir um pouco mais. Porque os melhores jogadores do Flamengo, na verdade, nem todos estavam em campo. Não tinha o Bruno Henrique, o Gabigol estava na reserva, o Arrascaeta na reserva, enfim, sabe que o Arrascaeta volta de lesão. Mas você tinha ali uma chance, uma esperança. Agora, o time entra num 5-4-1, numa retranca de Antônio Oliveira, como sempre, ele é medroso. Antônio Oliveira não é técnico para treinar o grandioso Corinthians, tá? Não adianta. Mas o elenco que ele está na mão também é péssimo. Se o Corinthians não contratar, no mínimo, 5 grandes jogadores, porque não adianta ficar trazendo um jogador nível Pedro Henrique, nível Kaká, nível Félix Torres. Se trouxer esse tipo de jogador, nós vamos cair. Então a questão não é só contratar 5 jogadores, a questão é contratar 5 jogadores de verdade, ou nós vamos parar na Série B. Porque todo mundo que casa com a Série B namora antes. O Santos namorou, noivou, casou. O Corinthians já está namorando faz um tempo. Ou o Corinthians acaba com esse namoro, ou vai noivar e casar. Porque do jeito que está, é o caminho. É uma bagunça o clube. Você vai no 5-4-1, e aí você põe o Garro para jogar de centroavante. Ô, Antônio Oliveira, desculpa, filho. Eu falo aqui sem medo nenhum. Eu faria um trabalho melhor que o seu, tá? Até porque eu levaria uns auxiliares, tudo que eu conheço que, né, são técnicos de futebol, daria o treino ali, a gente ia montar. Você não sabe montar o time, você não sabe escolher as peças, filho. Você vem com o Romero pelo lado, sem velocidade. Você vai com o Garro, o único jogador que poderia dar uma saída para o time, que aliás também não é tudo isso.
Mas pelo menos é o que corre, o que combate, o que tenta um passe longo, o que carrega a bola, às vezes carrega até demais o Garro. Depois eu vou falar de jogador por jogador. Mas é o que pode fazer alguém jogar lá na frente. Para executar a sua retranca e pôr o Paulinho em campo, você mete o Garro de falso 9. E aí você vem na linha de 4, na frente da linha de 5, com Romero, Paulinho, Bidon e Wesley, na frente o Garro. Você matou, o time não tinha saído, a bola batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Você é fraco. Você é fraco. Se você tem um meia que sabe dar uma enfiada de bola, que sabe dar uma assistência, que fez isso a vida inteira no Tadieres, você põe o cara para armar o jogo. Você não mata ele. Você deixou ele lá sem fazer nada. E outra, você entra com linha de 5 para marcar 2. E você entra com 3 zagueiros para marcar 1. Por quê? O Cebolinha batia com o Fagner, só tinha o Pedro para 3. Perdemos o meio campo. Só dava o Flamengo. Futebol é matemática. Senta aqui qualquer dia, vem aqui no estúdio que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Você não foi auxiliar do Gesualdo, que era fraco? Vem cá que eu vou te ensinar um pouquinho. Futebol é matemática, filho. Para que você vai entrar com 3 zagueiros só tem o Pedro na área? Para que você fez isso? Para perder o meio campo. Porque se tem 2 jogadores lá sem fazer nada, o Flamengo vinha tocando no meio campo, vinha infiltrando, triangulação, passava lateral, acabou, massacre. 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 E o Garro lá de centroavante. E aí vem os erros técnicos, claro. Kaká é o terror. O Carlos Miguel falhou feio. Falhou feio. Falhou feio. É frango. Só que eu também não quero a morte do Carlos Miguel, tá? Eu não quero. Eu não pedi Carlos Miguel no gol, mas também não quero a morte do Carlos Miguel, como muita gente vai fazer isso agora. Porque eu já esperava tudo isso que ia acontecer hoje. No segundo tempo, depois de quando tomar um massacre do Flamengo e tomar o gol na falha do Carlos Miguel, ele faz a correção que eu citei no meu café do intervalo lá no Instagram. Tá? E qual foi a correção? Ele põe o Yuri Alberto de centroavante, perna de pau, que é outro perna de pau, e recua o Garro para a posição dele e continua. Assim, ele corrigiu um erro e te melhorou um pouquinho. A gente melhorou um pouquinho que você viu. A gente chegou lá na área, o Kaká desperdiçou. O Kaká é quase um protagonista do filme hoje. Ele é um coadjuvante concorrente a Oscar no filme. Tá? Porque quem vai levar o Oscar hoje é o Antônio Oliveira para mim. E aí você tem o Carlos Miguel e o Kaká disputando ali. Tudo bem que o Carlos Miguel ainda salvou outros lances. Agora o Kaká perde a bola do jogo, do empate. Eu também não sei se o Corinthians ia aguentar depois, se não ia tomar outro. Mas, enfim, a gente também não tem que ficar pensando nisso. E depois ele entrega lá atrás. Nesse sistema maravilhoso do Antônio Oliveira. Agora, a correção que ele fez melhorou um pouquinho, só porque o Garro veio para a posição dele e o Yuri Alberto, que é centroavante, foi jogar de centroavante. E aí o Corinthians continua, aí o erro continuou, porque a postura covarde continuou. O Corinthians só ia sair para o jogo quando o Flamengo deixasse, quando o Flamengo parasse de marcar um pouco alto, quando o Flamengo, né, recuasse um pouco a linha, aí, ou então desse um contra-ataque, só assim para o Corinthians atacar. Porque o Corinthians entrou para não atacar. O Antônio Oliveira, 90% dos jogos, ele arma o time de uma forma covarde. Aí ele vem 5-4-1, só que ele continua a mesma coisa. A linha de 5, o Romero, o Bidon, Garro, o Wesley e lá na frente o Yuri Alberto. E aí o time, o time continua o mesmo, na mesma retranca violenta de sempre. E o Flamengo lá amassando. O Corinthians não tem time. Resumindo o que aconteceu no jogo, foi essa vergonha, tá? E eu falo as coisas aqui, e graças a Deus, por isso que a nossa audiência é grande. Porque vocês sabem que é verdade. Eu falei, se mudar o esquema para 3 zagueiros, vai se lascar. Eu falei, esses 2 zagueiros nossos são sujeitos a chuvas e trovoadas. Fiz até a brincadeira.
O meu coração fica assim quando o Kaká e Félix Torres pegam na bola. Aconteceu. E vai acontecer com o Félix Torres também. Aliás, já aconteceu, né? Ele já entregou gols já. Contra o Juventude, por exemplo, foi um. E o Hugo, que eu tenho defendido, é de novo o melhor jogador do time. O time é tão ruim, é tão medíocre, que o Hugo é o melhor. Cara, ele errou no esquema e depois, meu amigo, depois fez aquela lambança no final. Né? Biro, Coronado, você imagina essa zinhaca tudo junto. Biro, Coronado, Mosquito, enfim, o Bidon que não marca ninguém. Você imagina esses caras tudo junto. O que vai dar esse time? O Wesley, que fica olhando pro telão para ver se tá bonito. Aí quando fazem uma falta dele, sai dando mancadinha assim, para fazer um tipo. É brincadeira, né, velho? É brincadeira. É brincadeira. Você consegue elogiar quem nesse time além do Hugo?